pessoal, mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre Minute of Angle, MOA, e Milliradians, MRAD. Na realidade, MOA é o acrônimo de Minute of Angle e MRAD é o acrônimo de Milliradians. Ambos são unidades de medidas e eles medem comprimento de arco de ângulo, conforme mostra aqui a figura. Inicialmente nós vamos definir o que é o MOA e como calcular o MOA. Em seguida, o que é miliradiano e como calcular o miliradiano. E por fim, qual é a relação entre MOA e miliradiano. Da matemática, nós sabemos que a circunferência tem 360 graus e que cada grau tem 60 minutos. Então temos a seguinte questão: quantos minutos tem uma circunferência? Para calcular os minutos de uma circunferência, basta multiplicar 360 vezes 60, que é a quantidade de minutos que tem um grau, e você vai encontrar o valor de 21.600 minutos. Então, uma circunferência tem 21.600 minutos. Outra questão é como calcular o comprimento de uma circunferência. Pela matemática, nós temos essa forma, que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, onde π é representado pela letra grega π, e é igual a 3,141592, e é um número irracional, é um valor irracional. Suponhamos que temos uma circunferência com raio de 100 jardas. Qual seria o seu comprimento, então? Ora, utilizando a fórmula anterior, 2 vezes π vezes o raio, onde π é 3,1415, etc., nós teríamos que o comprimento de uma circunferência cujos raios são 100 jardas seria igual a 2 vezes 3,14 vezes 100. Isso nos daria um valor de 628,3184 jardas. Portanto, o comprimento de uma circunferência cujo raio são 100 jardas é igual a 628,3184 jardas. Sabendo-se disso, e também sabendo que uma jarda são 36 polegadas, como calcular esse comprimento em polegadas? Ora, é só multiplicar 628,3184 vezes 36 polegadas. Então, o comprimento de uma circunferência cujo raio são 100 jardas é 22.619,4624 polegadas. Ora, se nós sabemos que o comprimento de uma circunferência cujo raio são 100 jardas é igual a 22.619,4624 polegadas e que a circunferência tem 21.600 minutos, conforme nós vimos anteriormente, qual o comprimento do arco cujo ângulo é 1 minuto em uma circunferência cujo raio são 100 jardas? Bom, daí é só dividir o comprimento total da circunferência, que é 22.619,4624 polegadas, dividido pelo número de minutos, que é 21.600. Então, o comprimento do arco de uma circunferência cujo raio são 100 jardas é igual a 1,04719 polegadas. Então, o que é o MOA? O MOA é o comprimento do arco de um ângulo de 1 minuto de uma distância de 100 jardas ou de uma circunferência cujo raio são 100 jardas. Daí temos que o MOA é 1,04719 polegadas, que na prática os atiradores arredondam esse valor para 1 polegada. Mas, fazendo-se isso, temos que ter a consciência que estamos cometendo um erro de 47 centésimos de polegada por cada MOA. Dando sequência,
Vamos falar agora sobre o MRAD. Imagine aquela mesma circunferência cujo o raio são 100 jardas, mas que agora, nesse cenário, o raio passa a ser 1000 metros. Também da matemática, sabemos que um radiano é o ângulo cujo comprimento do arco é igual ao seu raio, e que 1 miliradiano é a milésima parte de 1 radiano. A matemática também nos oferece outra forma de calcular o comprimento do arco, onde o comprimento do arco de um ângulo será igual ao raio vezes o valor do ângulo em radiano. Observe que nessa fórmula o ângulo é dado em radiano e não em grau. Uma vez conhecendo essa fórmula, nós podemos calcular o comprimento do arco de 1 miliradiano, que é a milésima parte de 1 radiano, em uma circunferência cujo raio são 1000 metros. Nesse caso, nós temos que esse comprimento é 1 metro. Então, por definição, 1 miliradiano é equivalente ao comprimento de 1 metro a uma distância de 1000 metros. Trazendo isso para o cenário do tiro, você tem que um alvo cujo tamanho é 1 metro e que o atirador está a uma distância de 1000 metros, então o ângulo θ formado vai ser 1 miliradiano. E essa é a definição de miliradiano. Por outro lado, da matemática, a gente sabe que 2π radiano é igual a 360 graus. Portanto, dessa equação podemos tirar a seguinte relação. 1 radiano vai ser 360 graus dividido por 2 vezes π, que é 3,141592. Daí, 1 radiano é igual a 57,2958 graus. Portanto, 1 miliradiano, que é a milésima parte de 1 radiano, é esse valor de 57,2958 dividido por 1000, que vai dar um valor de 0,0572958 graus. Observe que nesse caso a gente tem uma relação entre miliradianos e grau. Sabendo-se disso, que 1 miliradiano é igual a 0,0572958 graus, e também sabemos que 1 moa é a 60ª parte de 1 grau, então 1 moa é 1 sobre 60 graus, isso é igual a 0,0166667 graus. Ora, sabendo-se disso, qual seria a relação entre moa e miliradiano? Podemos utilizar a seguinte relação, que 1 miliradiano dividido por 1 moa vai ser igual ao valor do miliradiano em graus, que é 0,0572958 graus, dividido pelo valor do moa em graus, que é 0,0166667 graus. Cortando grau com grau, a gente tem que 1 miliradiano sobre 1 moa vai ser igual a 3,4377. Portanto, 1 miliradiano é igual a 3,4377 moa. Se nós quisermos obter a relação do moa, é só dividir esse valor 3,43777, passa para a parte inferior, o denominador aqui da equação. Então, o moa vai ser miliradiano, MRAD, dividido por 3,43777. Bom, pessoal, essa é a relação entre miliradiano e moa. Os dois sistemas de medida existem, e existem equipamentos que utilizam outro sistema. E isso a gente encerra esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e marcar o sininho para receber as próximas edições.